Olá, começa o nosso conteúdo de geografia. Nós vamos começar o capítulo 4 da aula de hoje, né? Falando sobre a vida em risco, entender um pouquinho sobre a biodiversidade, né? Que ela está muito além do valor econômico da região lá. No início lá do capítulo 4, da página 96, nós vamos trabalhar hoje até a página 99, tá? Fala o seguinte: o Brasil é um país com a maior biodiversidade no planeta. Isso nós já conseguimos visualizar nas últimas aulas, né? E essa riqueza é muito importante para a economia do país, porque permite a exploração dos recursos minerais e o cultivo de diferentes produtos agrícolas, tá? Então já sabemos que essa característica é bem específica do nosso país. E aí nós vamos analisar, né, nesse início do capítulo, na página 96 e na página 97, tem um quebra-cabeça aí, tá? Analise a página de abertura e reflita sobre as questões a seguir. Nós temos 3 questões que elas devem e podem ser respondidas no caderno da disciplina de geografia, tá? Então, por gentileza, responda essas questões no seu caderno de geografia. Qual é a relação do ser humano com a biodiversidade brasileira? Considerando os estudos sobre os biomas realizados até este momento, o que pode indicar a falta de algumas peças no quebra-cabeça? Tá? Então você vai relacionar tudo que já estudamos sobre biomas com essa falta aí que está no quebra-cabeça. Você considera que a ação do ser humano afeta a biodiversidade? Responde aí pra gente, que é de muita importância, tá bom? E aí na página 98 nós vamos entender um pouco sobre essa biodiversidade que vai além desse valor econômico, tá? É um texto pequeno, vou ressaltar algumas partes importantes, mas é importante você fazer toda a leitura do texto, tá bom? A população da Terra cresceu em ritmo muito acelerado nos últimos anos, né? Dá para perceber isso quando você anda pela cidade e vê o número de carros, de pessoas, né? E isso não é bom para a natureza. Isso existiu maior extração de recursos naturais para atender às necessidades das pessoas, no que diz respeito tanto à alimentação quanto à confecção de produtos usados diariamente. Entretanto, a exploração dos recursos naturais vem ultrapassando a capacidade dos ecossistemas de se renovarem, fato que afeta diariamente as diversas formas de vida no planeta. Muito importante, né? Porque eles vão extraindo e a natureza não dá tempo de se reintegrar, ela não dá tempo de refazer ali para dar mais coisas. E isso tem um grande peso, né? Nessa forma de vida aí. O Brasil ele abriga a maior variedade de formas de vida, tanto animais como vegetais da terra, né? Essa abundância é importante para a economia do nosso país porque vários recursos naturais são comercializados no mundo inteiro. É bom, né, para o Brasil, assim, economicamente falando, mas infelizmente a natureza vai sofrendo grandes danos. E aí você vai terminar de ler esse texto aí, tá? Pra gente refletir sobre isso. Tem até uma ilustração no final do texto que eu achei muito interessante, né? Falando assim: o Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, tá? Relembrando aí, é porque ele é rico, tanto na questão natural ali, de vegetais, né? Tanto quanto na questão dos animais. Então, ele tem essa biodiversidade. Ele é rico nesse ponto, tá bom? E aí, pessoal, depois que você, né, conseguiu lá responder as questões do início do capítulo, ler o texto tranquilamente, nós vamos fazer essa atividade aqui do Pensando Sobre da página 99, tá? Que vem falando sobre os indicadores de qualidade ambiental. É uma fragmentação aqui de uma reportagem, né, de um assunto, uma notícia falando sobre isso. É possível medir os níveis de preservação e conservação do meio ambiente? Leia a notícia a seguir para conhecer mais sobre o assunto. Então você vai ler essa notícia e você vai responder essas 2 questões do seu caderno também, né? Você vai refletir e responder essas 2 questões do seu caderno, tá? E aí, pessoal, nós vamos... não vamos fazer na ponta do lápis da página 100. Então, na página 100 você pode marcar aí, não fazer, tá? Mas a página 99, pensando sobre,
você faça o seu caderno da disciplina e as 3 questões do início do capítulo também você faz no caderno da disciplina. Não deixe de ler o texto para você compreender melhor, leia a notícia, assista o vídeo e traga as suas dúvidas para a nossa live, tá? Faça os exercícios para você conseguir, de forma bem tranquila, assimilar esse assunto que é muito importante, tá bom? Te aguardo na próxima aula. Começa o nosso conteúdo de história dessa segunda-feira e nós vamos aprender mais sobre um assunto muito interessante, né? Dando a continuidade aqui desse capítulo que nos mostrou a importância da pessoa negra, o fim da escravidão, como que se deu essa luta, essa busca e o racismo que impera no nosso país até hoje. Nós vamos aprender aqui sobre o Dia da Consciência Negra, por que ele existe, né? Por que ele é tão importante. Na nossa escola, no IESA, nós fizemos, né, no ano passado, algumas atividades demonstrando a importância desse dia, né? Foi super interessante. Eu lembro que eu tive uma oportunidade de dar uma palavra, nós convivemos lá com um grupo de capoeira, que é uma cultura bem específica, né, da população negra. E hoje nós vamos ler aqui um fragmento de uma notícia explicando sobre esse dia, tá bom? Vamos lá. Aprendendo mais na página 91, hoje nós vamos fazer da página 91 até a página 97, tá? Tem uma página aí, a página 92, nós não vamos fazer o Aprender é Divertido, ele fica de fora desse momento das aulas remotas, mas ele pode retomar nas aulas presenciais. Então você marca no seu conteúdo aí que a página 92 nós não vamos fazer, tá? Vamos lá. A luta pela liberdade dos negros brasileiros jamais terminou. E é verdade. Em 1971, um significativo capítulo da nossa história vinha à tona pela ação de homens e mulheres do Grupo Palmares. Lá do Rio Grande do Sul era revelada a data do assassinato de Zumbi, um dos ícones da República de Palmares. Passando 7 anos, ativistas negros reunidos em congresso do Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial cunham o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Herdamos os propósitos de legiões de homens e mulheres negras que se rebelaram contra o sistema de opressão, lançaram mão de suas vidas e conformarem com a prisão física e de pensamento. Contrapuseram-se as tentativas de aniquilamento de seus valores africanos e contribuíram com os seus saberes para a fundação e o progresso do Brasil. Orgulhosamente exaltamos a nossa imagem africana e referendamos a unidade de luta pela liberdade de informação, manifestação religiosa e cultural. Buscamos maiores participação e cidadania para os afro-brasileiros e nos associamos a outros grupos que dizem não ao racismo, à discriminação e ao preconceito racial. Tem aqui, né, onde que esse fragmento de notícia ele foi retirado, tá? O texto é de Matilde Ribeira, uma ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas de Promoção à Igualdade Racial. É importante termos esse dia para falar sobre isso, para estender a luta, né, a nossa luta dos negros sobre o racismo e a discriminação, tá? E também falar sobre os saberes e como que esse progresso brasileiro e essa fundamentação do Brasil tem muita importância o negro como protagonista desse momento, tá? Nós temos aqui uma palavra em destaque, né, que é referendamos, que significa afirmar e confirmar. Então, diante desse fragmento de notícia, você vai responder no seu caderno, tá? Porque aqui tá pedindo para você comentar, mas eu queria saber a sua opinião no seu caderno para a gente falar na próxima aula, né, de história. Apresente utilizando informações do texto o objetivo de se criar o Dia da Consciência Negra, tá? Você pode reler o texto sem problema algum, para você pensar e escrever sobre esse, por que é importante a criação desse dia, tá? Como eu falei, a página 92 nós não vamos fazer, que é um jogo, nós vamos deixar para quando a gente voltarmos às aulas presenciais.
E nós vamos fazer as atividades do Já Aprendi, da página 93 até a página 97. Por que na história eu quero que vocês façam todas as atividades? Por quê? Essas atividades, elas vêm com uma riqueza de detalhes de tudo que a gente estudou no capítulo 4, no capítulo 3, desculpa. E aí você vai ter a chance de consolidar tudo que você aprendeu. Então faça as atividades, tá? É claro que as atividades que você tiver mais dúvida, que você não tiver condição de responder, anote aí dúvidas, quero conversar com a professora Renata a respeito disso, tá? Pode mandar suas dúvidas, não tem problema quanto a isso. E você faça aí todas as atividades, tá bom, pessoal? Algumas atividades são de múltipla escolha e outras atividades é para você colocar a sua opinião aí numa questão aberta, tá bom? Eu espero que você não deixe acumular as atividades, que você reflita no conteúdo do capítulo 3, que é muito importante para seguirmos em frente, e faça com bastante capricho essa atividade do Pensando Sobre, tá? Quero saber a sua opinião, o porquê da criação do Dia da Consciência Negra, tá certo? Não ao racismo, não à desigualdade social, e que você possa ter firmeza aí nos seus estudos, e conte comigo, tá? Forte abraço, até amanhã na nossa live, pessoal!